Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yazbek estamos juntas aqui para deixar você muito bem informado com o que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, olha, demorou, mas chegou, hein? Estamos já na última semana antes do primeiro turno das eleições. Eu acho que vocês também devem ter reparado que nós estamos vivendo um período que contraria um histórico de muito nervosismo e muitas incertezas desmedidas nesse período que antecede as eleições. O quadro político segue com estabilidade, especialmente naquele entre os principais candidatos à presidência da República, com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, muito estáveis nas suas posições, com Lula na liderança. Entre empresários e gestores do mercado financeiro, que a gente tem conversado bastante, essa disputa, ela não está fazendo preço, diferentemente do que aconteceu em outros anos de eleição, porque o que eles consideram como o maior risco, ou os maiores riscos à economia brasileira, não estão ameaçando o país no curto e no médio prazo. A casa está mais arrumada. Aliás, aqui eu aproveito para fazer uma indicação do WW especial desse fim de semana, em que o William Vac conversou, entre outros economistas, com o Samuel Pessoa, que é da Fundação Getúlio Vargas, também com muitos anos aqui acompanhando a economia brasileira, e ele faz essa leitura sobre essa diferença de que é estruturalmente a economia brasileira hoje com relação ao passado. Então, fechando o parênteses, a liderança do ex-presidente Lula, que antes assustava e muito, ela agora parece estar mais acomodada. Há uma preocupação ali mais de fundo sobre o que pode ser um novo mandato do PT. O contraponto a essa preocupação são as alianças recentes que o ex-presidente Lula fez, por exemplo, Henrique Meirelles, que esse sim fez preço na semana passada, mas o morde-a-sopra que o ex-presidente tem feito com relação à economia nos seus discursos. Ao mesmo tempo, tem um acompanhamento ali muito próximo desse sprint aqui que o presidente Bolsonaro quer fazer na tentativa de conquistar a sua reeleição, de chegar ao segundo turno com melhor posicionamento, e essa batalha está no terreno da política, mas de qualquer forma, mesmo acompanhando de longe, o mercado financeiro não tem precificado uma mudança nesse cenário. O que está fazendo ventania mesmo e preocupando lá na raiz e deixando a turma de cabelo em pé, está vindo de fora, com o desarranjo dos países, especialmente dos países da Europa. Reino Unido, em primeiro lugar, até da Itália, com a votação e a escolha da primeira-ministra que aconteceu por lá. Eu já vou passar a bola para Priscila Yazbek, que vai contar um pouco do que está acontecendo no Reino Unido, com uma queda histórica da libra esterlina. Priscila vai explicar um pouco esse movimento, a abertura dos mercados, e temos participação especial também para entender esse cenário internacional. Pois é, o mercado encerrou a semana passada com aquela tendência de queda, pessimismo dominando por causa do aumento dos juros no mundo todo, só retomando, né? E com aquela postura mais agressiva do Fed, que sinalizou com altas maiores de juros, mais agressivas, sem cortes no ano que vem. Então, o mercado já vinha numa onda de pessimismo. E aí, na sexta-feira, então, o Reino Unido anunciou um pacote de combate à inflação, que já era esperado, mas detalhou ali algumas questões do pacote e fez um corte de impostos. O pacote prevê um corte de impostos sem precedentes e vai ser financiado por meio de empréstimos feitos pelo governo, que estão no maior volume desde 1972. Então, o mercado reagiu de forma muito negativa e hoje deu recado na Libra. A Libra caiu para as mínimas recordes, então está inclusive rompendo as mínimas que tinha lá em 85, chegou a cair 5%, né, num dos piores momentos do dia, para $1,03. Então esse patamar, essa cotação, ela rompe com as mínimas de 85 e a situação está contaminando inclusive outros ativos. O euro também está nas mínimas em 20 anos, o petróleo estava caindo muito também nas mínimas desde janeiro, por causa do aumento do temor de recessão. Então essa situação toda no Reino Unido, o fato do mercado ter dado uma resposta enfática de que não comprou a ideia desse plano de recuperação, de combate à inflação, está trazendo também mais pessimismo para uma situação de expectativa de recessão global que já existia, então só adiciona mais pessimismo a todo esse mau humor global. Então os índices chegaram a abrir o dia em alta para
tentar corrigir um pouco das perdas da semana passada, mas já viraram para queda, inclusive a Bolsa de Londres que está caindo. E o dólar é o único ativo que se segura mais nessas situações, porque ele é um porto seguro, né? O dólar é considerado o grande porto seguro do mundo, então quando aumenta a aversão ao risco, os investidores vão pro dólar. Daí o dólar, então o DXY, né, que é aquele dólar que é medido contra uma cesta de moedas das principais economias do mundo, estava nas máximas em 20 anos. E os Treasuries, que são os títulos do Tesouro Americano com vencimento em 2 anos, que também são vistos como um porto seguro em momentos de forte incerteza, os rendimentos passaram dos 4,3%, que é uma nova máxima em 15 anos. Isso eu tô falando só de alguns ativos, né? Mas vários ativos no mercado estão refletindo essa situação muito complicada no Reino Unido. E uma das questões que mais chamaram a atenção do mercado foram as falas tanto de Larry Summers quanto de outros analistas do mercado dizendo que a reação dos investidores a essa situação do Reino Unido se assemelha à reação que os investidores teriam a um pacote anunciado num país emergente. A gente conversou sobre isso com o Roberto Atucci Jr., que é analista e CEO da On Research. Ele mora na Itália, mora em Milão, então ele acompanha muito de perto essas notícias que acontecem lá na Europa e a reação dos mercados. Vamos ouvir o que ele disse. O comportamento que aconteceu nos mercados financeiros do Reino Unido é um comportamento típico de mercado emergente. O que aconteceu? Eles anunciaram esse super corte de impostos, esperando, quer dizer, que fosse acontecer aquilo que as pessoas chamam de trickle-down economics, que é você corta os impostos dos mais ricos, eles investem e isso estimula a economia. Não aconteceu. E o comportamento foi típico de mercado emergente no seguinte sentido: as taxas de juros longas do Reino Unido abriram, quer dizer, as taxas subiram bastante, mas, quer dizer, em contrário, a libra esterlina depreciou. No caso dos Estados Unidos, e aí você precisa ter uma moeda de reserva para que isso aconteça. Quando as taxas de juros americanas abrem, que é a grande história desse ano, o dólar aprecia. E na Inglaterra foi o contrário. Então isso aí é típico de mercado emergente. Os investidores cobram um prêmio maior para carregar os títulos daquele país, e aí a taxa de juros e a taxa de câmbio deprecia. Obviamente, a Inglaterra tem uma crise, o Reino Unido tem uma crise de balanço de pagamentos, não interessa a ninguém. É aí a quinta maior economia do mundo, e é importante que as coisas estabilizem. Então, o mercado hoje fala que é necessário uma reunião de emergência do Banco da Inglaterra, e tem gente até falando, quer dizer, que alguns membros do Partido Conservador no Reino Unido podem se rebelar contra o governo da Liz Truss. Olha, a confusão, quando ela chega de tudo quanto é lugar, entendeu? Então temos essa preocupação com o que está acontecendo com o Reino Unido, mas tem uma tensão global também muito forte com a Rússia querendo fazer esses referendos para anexar os territórios ucranianos que foram tomados à força nessa invasão ao país. E isso também tem chamado bastante atenção, com ameaça de arma nuclear, recados duros de todos os lados, recados ameaçadores de todos os lados. Pois bem, mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando sobre aquilo que já está acontecendo, que é, além do Reino Unido, o caso da Itália. A Itália escolheu a sua primeira-ministra, todas as indicações de pesquisas de bocas de urna e os votos já contabilizaram, praticamente deram a vitória a Giorgia Meloni, que é considerada a líder mais à direita eleita no país desde a Segunda Guerra Mundial, com um discurso comparado aos tempos de Benedito Mussolini. Olha o tanto que a Itália voltou atrás no seu posicionamento político. A grande questão é se ela vai ou não ter uma gestão econômica responsável e o quanto que esse discurso radical dela consegue avançar politicamente no país. E essa participação do Roberto Atucci hoje vem em dose dupla, porque agora ele explica pra gente o que está acontecendo lá na Itália, que aliás é de onde ele fala, onde ele mora. Vamos ouvi-lo. Essa vitória já era esperada. Aqui na Itália tem um blackout de 2 semanas das pesquisas de opinião, né? Elas não variaram muito desde a última pesquisa. Na verdade, o que aconteceu, teve uma variação dentro da coalizão. Então, o que aconteceu foi que o partido da Meloni teve 26%, melhor do que era a expectativa. Quer dizer, antigamente, há 2 semanas atrás, as pesquisas diziam 22%, 23%, mas os outros 2 parceiros, a Lega do Matteo Salvini e o Forza Itália do Berlusconi, tiveram os 2 abaixo de 10%. Então, uma coisa acabou compensando a outra. O que eu acho que está ajudando a segurar os mercados e o euro, primeiro é isso que você falou, e eu realmente acho que ela não vai
não vai ter uma postura de confronto com a União Europeia e vai ser fiscalmente responsável, mantendo a linha do Draghi, mas o que está ajudando também é que eles não tiveram a supermaioria, que seria 66%, 2/3 dos votos, tanto na Câmara como no Senado, que permitiria mudar a Constituição. O que preocupa, no caso de mudança da Constituição, seria uma mudança para o regime presidencialista. Aí você teria o fim, ou a diminuição do sistema de pesos e contrapesos que existem hoje. Então o mercado está relativamente confortável, o euro está flat agora, enquanto a Libra, ainda, apesar de estar mais calma, está caindo ainda 1%, mas o euro está negociando na estabilidade em função dessas duas coisas. Turma, vamos trazer um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui no Brasil, porque essa semana passada, nós praticamente não tivemos nenhum indicador importante. Agora, vocês se preparem, porque a semana vai ser agitadíssima. Tem de um tudo. Tem inflação, com IPCA 15, que deve vir com deflação. Tem desemprego, tanto a leitura do CAGED quanto a leitura da PNAD contínua, dados todos de agosto. Então, já começamos a entrar neste que é o segundo mês do terceiro trimestre, ou o segundo mês do segundo semestre, com uma leitura sobre atividade econômica, e a estreia é com o IPCA 15. Mas é também semana de divulgação dos dois principais documentos oficiais do Banco Central. Eu estou falando da ata do Copom, que traz detalhes sobre o que levou o Comitê de Política Monetária a decidir sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, e o segundo documento, o relatório trimestral de inflação, que será divulgado na próxima quinta-feira, na quinta-feira desta semana, no dia 29, com entrevista do presidente do BC, com diretores do BC e tudo mais. Esse relatório é um documento trimestral, como o próprio nome já diz, é certamente o documento mais importante do Banco Central, porque é onde ele traz uma leitura completa sobre o que está acontecendo no país, do ponto de vista de tudo aquilo que pode afetar a trajetória futura da inflação. Não é um olhar sobre o passado, é um diagnóstico com projeções do BC para a inflação, projeções do BC para a atividade econômica, e sempre com uma expectativa de leituras ou de análises mais profundas sobre algum ponto específico do que está acontecendo no país. Para o relatório trimestral que vai ser publicado nesta semana, do trimestre terminado em junho, a grande expectativa é por alguma explicação do Banco Central sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho no Brasil. Vocês vão se lembrar, senão eu já ajudo aqui agora, no comunicado da decisão do Copom da semana passada, apareceu ali pela primeira vez, no cenário de risco contra a inflação, ou seja, que pode levar a inflação a subir, o aquecimento do mercado de trabalho. É a primeira vez que oficialmente, num documento oficial, o Banco Central admite o aquecimento do mercado de trabalho como uma preocupação. Há uma leitura entre os economistas de um negócio que é bastante complexo ali do ponto de vista da ciência econômica, que é entender o que eles chamam de taxa do pleno emprego ou a taxa de equilíbrio do desemprego, ou seja, a partir daquela taxa, se a taxa cai mais, ela vira uma fonte inflacionária. E a discussão hoje no Brasil é qual é essa taxa? Ela estaria em 8,5%, 9%, o que é um desemprego elevadíssimo. E ela é reveladora da capacidade do país crescer, porque um país que tem uma taxa de desemprego de equilíbrio a essa altura, com o mundo inteiro convivendo com taxas de desemprego entre 3% e 5%, o Brasil, do tamanho da nossa economia, ter que conviver com uma inflação, com uma taxa de desemprego de 9% ou até um pouco menos do que isso, é uma taxa elevadíssima, mas revela a falta de investimentos em infraestrutura, a falta de condições para permitir que novos empregos sejam criados, ou seja, e portanto mais renda e portanto mais demanda, em que haja uma resposta da oferta. Não é este o cenário que está acontecendo hoje no Brasil. Então a grande expectativa é, depois desse comunicado em que traz a primeira vez a preocupação com o mercado de trabalho, que o relatório trimestral de inflação traga algum estudo específico sobre como o Banco Central está enxergando a capacidade do país em gerar vagas, em gerar renda, em gerar empregos, sem provocar
inflação. Essa é talvez a grande expectativa para o relatório trimestral de inflação. Agora, olhando para os outros indicadores da economia, que estão olhando agora para o curto prazo, tanto o PNAD contínuo, que vai sair só na sexta-feira, a expectativa é que caia para baixo de 9%, está em 9,1% agora e deve cair para baixo de 9% no trimestre terminado em agosto. CAGED tem expectativa para a criação de mais de 260 mil vagas também no mês de agosto. IPCA 15 de agosto deve vir com uma leve deflação, que será o terceiro mês seguido de deflação. Olhando para todas essas notícias que têm uma cara muito positiva, a grande pergunta que a gente sempre tem feito aqui é qual a sustentabilidade desses resultados. Eles vão continuar acontecendo? Eles são resultados que podem se manter ao longo do tempo? Esse foi o tema da nossa conversa com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Vale, que está sempre às segundas-feiras conosco, e agora dividimos a análise dele com vocês. Olha, essa semana com novas positivas em relação à economia, né? A gente tem deflação de fato que deve vir aí pelo terceiro mês seguido, deflação provável na casa de 0,15%, taxa de desemprego provavelmente caindo aí ligeiramente abaixo de 9%, CAGED na casa de 250 mil pessoas sendo contratadas, né, em agosto. Então, assim, a gente tem dados muito positivos que vão continuar sendo divulgados agora nessa semana e que dá uma sinalização de uma economia que está se recuperando com força ao longo dos últimos meses, né? O PIB está caminhando de fato para conseguir crescer entre 2,5% e 3% e coloca uma dificuldade adicional para o Banco Central, que a gente chegou a comentar na última entrada nossa, em relação ao hiato do produto. Quer dizer, a economia está começando a ficar aquecida, está começando a dar sinais de um crescimento mais forte do que o potencial que ela tem, e isso também acaba sendo uma preocupação para o Banco Central. Lógico que, quando a gente olha o ano que vem, o cenário é desaceleração. Então, é uma preocupação mais de curto prazo que o Banco Central tem nesse momento. Mas essa economia com os números bons que a gente tem aqui é um elemento adicional que o Banco Central vai ter que colocar nos seus documentos, especialmente essa questão do mercado de trabalho. A queda muito rápida, muito intensa que a gente está vendo nesse momento, coloca essa preocupação de se perguntar: ora, será que a gente está chegando no nosso nível potencial de taxa de desemprego e abaixo dela a gente vai começar a ter preocupação dela poder gerar algum processo inflacionário? É essa pergunta que o Banco Central vai fazer com intensidade ao longo desse segundo semestre. Então, temos boas novas, a economia está em recuperação agora, infelizmente tem data para acabar por conta dos juros aqui dentro, por conta dos juros lá fora, que gera recessão na economia mundial, mas pelo menos por enquanto as notícias são de fato positivas. Assim a gente vai caminhando para o finalzinho do episódio desta segunda-feira do CNN Money. Teremos uma semana recheada, como dissemos aqui, de indicadores, portanto vocês vão ouvir falar bastante de todo esse termômetro da economia e, claro, vamos continuar acompanhando o que está acontecendo lá fora, já que são fonte de muita turbulência nos mercados e com reflexos em algum momento na economia. Sim, ele pode demorar, mas ele acaba chegando. Então, boa semana para todos, se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.